Olá! Estamos começando então o nosso curso sobre o livro de Hebreus. Como foi prometido na chamada, nós teremos 40 aulas. Durante essas 40 aulas você vai ver tudo sobre a exposição ao livro de Hebreus, seus conteúdos, a interpretação e também reflexões. Só que hoje nós não teremos ainda a primeira aula, porque trata-se de introdução ao livro de Hebreus. A introdução é muito importante. Nós vamos saber sobre autor, sobre o tema, a quem foi o livro, a quem o livro foi destinado, enfim, essas questões que são super importantes na abertura de um curso. Portanto, aquelas 40 aulas já se transformaram em 41 aulas. Estamos diante de um texto maravilhoso da Bíblia, Hebreus. Mas algumas perguntas podem surgir a partir deste momento. Por que nós devemos estudar sobre um livro tão pouco falado hoje em dia? Por que não estudar sobre doutrinas que falem de coisas atuais, os problemas do mundo, os problemas pelos quais as pessoas passam? Que benefício alguém poderia ter no estudo desse livro pouco conhecido e talvez até complicado? Bom, o livro de Hebreus não é indicado só para estudantes em seminários de teologia? Essas são algumas questões que geralmente se levantam quando a gente fala do livro de Hebreus. Mas vamos tentar algumas respostas. Hebreus é de fato um livro pouco estudado, mas isso não deve ser por causa dele, e sim devido à falta de interesse das pessoas. Só porque é menos conhecido não significa que deva ser desprezado. Ao contrário, exatamente por causa da falta de divulgação é que este livro deve ser conhecido mais detalhadamente. Segundo ponto, estudar uma doutrina específica é sim muito bom. Doutrina significa ensino. Mas quando conhecemos um livro, estamos aqui evidentemente falando de doutrinas cristãs, e quando a gente conhece um livro da Bíblia, vemos muito mais conteúdo doutrinário ali do que se estivéssemos estudando uma só doutrina. E é o que acontecerá com Hebreus, e você verá. Aqui nós teremos doutrinas como a revelação de Deus na história da humanidade, a criação do universo, doutrinas sobre anjos, sobre o sacerdócio de Jesus, sobre a segurança da salvação, sobre a fé, santidade e muito mais. Então, o que não vai faltar é doutrina quando nós estivermos estudando o livro de Hebreus. Terceiro ponto. Se há uma preocupação em Hebreus é com o crescimento espiritual das pessoas. Na verdade, perfeição e maturidade são temas importantíssimos nessa carta. Jesus ele é apresentado como o autor, ou seja, o pioneiro, aquele que inicia a nossa fé. Mas ele também é mostrado aqui como o consumador, ou seja, aquele que vai conduzir os seus até o fim. O que vai ser responsável não só pelo fim, pela chegada, mas também pela qualidade da chamada das pessoas, da vocação, da caminhada do fiel. Quarto ponto. Bom, vamos admitir, Hebreus não é mesmo um livro fácil. Mas me diga uma coisa, qual livro da Bíblia é fácil? Quem poderá dizer que um estudo de Mateus ou Marcos não tem dificuldades? O que se dirá então de Romanos, de Gálatas? Gálatas é tido como uma espécie de resumo de Romanos. Ou então do Apocalipse. E que fique muito claro, Hebreus, como qualquer outro livro da Bíblia, não é só para seminaristas. É para todo o povo que segue Jesus. E isso envolve idosos, jovens, cultos, pessoas que não têm estudo, nascidos em qualquer lugar, tanto hoje como em qualquer época. Hebreus é palavra de Deus e é alimento da melhor qualidade para qualquer seguidor sério de Jesus.
Bom, dito isto, vamos adentrar no mundo de Hebreus. A primeira questão que surge é quem é o autor? Quem é o autor desta carta? Bom, porque não há uma saudação na carta, e a gente sabe, você que tem algum envolvimento com as cartas do Novo Testamento, sabe que sempre na abertura há uma saudação. Em Hebreus não acontece isso. Então nós não sabemos quem é o autor desta carta. E essa é a primeira dificuldade de Hebreus. Durante muito tempo, pensou-se que Paulo fosse o autor, mas hoje quase ninguém pensa assim. A maioria dos estudiosos não crê que Paulo tenha sido o autor. Para se ter uma ideia, a Igreja Católica, até metade do século XX, defendeu essa posição. Dizia que era Paulo. Hoje em dia, grande parte dos seus teólogos, e até de um ponto de vista oficial mesmo, nem mesmo a Igreja Católica defende mais esse posicionamento. Paulo sempre fez questão de dizer que o que ele dizia, que o que ele falava, o conteúdo das suas cartas, ele tinha recebido do próprio Jesus. E esse é um dos motivos para se entender que Paulo não tenha sido o autor de Hebreus. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Isso é importante nesse curso. É importante que você acompanhe também fazendo leituras para que você possa entender. Ou então anote as referências e depois você poderá conferir. Estou falando de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, uma passagem, como se sabe, se refere à Eucaristia, à entrega da ceia. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, nós lemos: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Até aqui. Esse versículo, Paulo está dizendo que ele recebeu do Senhor aquilo que ele entregou para as pessoas naquela comunidade ali na cidade de Corinto, né, os endereçados à carta de 1 aos Coríntios. Então ele não recebeu de um outro, ele recebeu do próprio Jesus Cristo. É isso que nós veremos em outras referências do apóstolo Paulo. Por exemplo, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Na abertura dessa carta de Gálatas, capítulo 1, versículo 1, nós lemos: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo se apresenta como apóstolo que foi chamado pelo próprio Jesus e não por homens. Mas para que isso não fique ainda ambíguo, para que você não diga, mas não está dizendo que ele está recebendo coisas de Jesus. Ainda nesse capítulo 1 de Gálatas, no versículo 12, Gálatas capítulo 1, versículo 12, nós lemos: Porque eu não, e ele está se referindo ao Evangelho, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. E, finalmente, uma outra passagem importante encontra-se na carta aos Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, dos versículos de 2 a 4, Paulo diz o seguinte: Pelo qual, quando lerdes, podeis compreender o meu discernimento no mistério de Cristo, na revelação de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo Jesus por meio dos evangelhos. Aqui nesta passagem, o apóstolo Paulo está dizendo que ele recebeu essa mensagem diretamente do próprio Senhor Jesus Cristo. Muito bem, mas o autor de Hebreus
ele diz exatamente o contrário. Ele diz que tanto ele quanto os seus leitores estão entre aqueles que dependem da palavra daqueles que testemunharam sobre Jesus. Ele diz isso? Diz. Está no capítulo 2, versículo 3 de Hebreus. Hebreus, capítulo 2, versículo 3, nós lemos: Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, a quem? Foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então o autor aqui está dizendo que a palavra que Jesus trouxe, a mensagem que Jesus trouxe, foi confirmada por aqueles que passaram para ele e os da sua geração. Concluímos então que a carta, o livro de Hebreus, o autor faz parte de uma espécie de segunda geração. Teve aquela primeira geração que recebeu diretamente de Jesus, os apóstolos. Os apóstolos comunicaram a outros. Esse outros é onde se encontra o autor de Hebreus. Ele faz parte do grupo outros. Primeira geração, apóstolos, aqueles que andavam com Jesus, que viram Jesus em vida, em carne, e depois aqueles que receberam a mensagem por meio dos apóstolos. Mensagem essa que foi confirmada por estas testemunhas, os apóstolos. Principalmente os apóstolos. Existiram outras pessoas que, evidentemente, viram Jesus, ouviram de Jesus, mas isso fazia parte da primeira geração. A segunda geração é a geração da qual o autor de Hebreus faz parte. Então, quem poderia ter sido o autor? Há muita especulação sobre isso. Teve quem dissesse que o autor de Hebreus foi Apolo. Quem foi que disse isso? Martinho Lutero. Mas é apenas uma especulação. Mas por que Lutero falou isso? Por causa da pessoa de Apolo. E quem foi Apolo? É evidente que nós não estamos aqui nos referindo ao deus greco-romano, que é da poesia, da profecia, do arco e da flecha, e até em alguns mitos, o deus até da morte. Não é claro desse que nós estamos falando. Estamos falando de um personagem importante que aparece no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 24 a 28. Atos 18, de 24 a 28. O que lemos nesse texto? O seguinte: Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Então, quem é esse Apolo? Apolo, ele era um judeu, mas havia nascido em Alexandria, como está escrito aqui. A Alexandria é uma cidade que ficava no Egito. Então, esse homem, ele era poderoso nas Escrituras. Quando fala sobre isso, está evidentemente se referindo ao Antigo Testamento. Então, qual é a ideia aqui de Lutero ao achar que foi Apolo? Como o livro de Hebreus fala muito sobre o Antigo Testamento e de um modo muito especial e de um modo assim muito profundo, Lutero entendeu que era Apolo, esse que era eloquente, que era um grande, um profundo expositor do Antigo Testamento, de acordo com o livro de Atos, como nós acabamos de ver aqui no capítulo 18, versículo 24. Por causa disso, Lutero acha que foi ele. Mas nós não temos certeza. Há quem ache também, quem especule, que tenha sido Clemente de Roma.
Clemente de Roma é um dos primeiros cristãos também. Ele viveu entre o ano 35 e o ano 100. Escreveu várias cartas, inclusive aos Coríntios, mas é material que não faz parte do Novo Testamento. Por ele escrever profundamente, ter uma eloquência, um modo de se expressar bastante profundo, alguns pensaram que foi ele, mas nós não sabemos. Outro candidato a autor do livro de Hebreus é Barnabé. Barnabé é outro também conhecido, um cristão, um dos primeiros cristãos, e Barnabé, tudo indica, segundo a tradição, teria morrido no ano 61, mas nós também não sabemos. Há quem até diga que tenha sido Priscila. Quem foi Priscila? Priscila, a gente ouve falar dela, primeiramente em Atos, também no capítulo 18, mesmo capítulo 18, nos versículos de 1 a 4. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles, e trabalhavam. E, pois, a profissão deles era fazer tendas. Então, que nós temos aqui um casal, e alguns acham que Priscila era também eloquente, e ela poderia ter sido autora do livro aos Hebreus. Um casal que tinha saído de Roma durante o decreto do imperador Cláudio, que não queria saber mais de judeus ali na cidade de Roma, durante um período, um tipo de perseguição que houve naquela ocasião. E aí o que é que acontece? Eles saem de lá, saem de Roma e se encontram com Paulo aqui na cidade de Corinto. Eram judeus, Paulo também era judeu. E os judeus encontravam outro judeu, tinham os mesmos interesses, estavam juntos. Nós vemos ali, tinham a mesma profissão, todos eles, e acabaram ouvindo de Jesus Cristo e levando adiante essa palavra que é o Evangelho. Mas a gente também não sabe disso, é pura especulação. Um certo estudioso no início do cristianismo, Orígenes, este é o nome dele, considerado por alguns eruditos como o maior estudioso do cristianismo no início ali da igreja. Orígenes viveu do ano 185 ao ano 253. Esse grande estudioso da igreja primitiva, que viveu há mais de 1.700 anos, deixou uma frase sobre o livro de Hebreus, uma frase interessante. Ele disse o seguinte: quem escreveu a epístola? Deus verdadeiramente sabe. Então, se Orígenes, que estava vivendo lá pertinho daquela ocasião, não fazia a menor ideia e disse que só Deus poderia saber, quem somos nós? Podemos apenas especular, como Lutero fez em relação a Apolo. Depois de falar do autor, vamos falar agora dos destinatários desta carta aqui. Bom, aqui nós temos também algumas dificuldades. São as dificuldades do livro de Hebreus. Não há nenhuma evidência na carta que nos diga quem eram os destinatários dela. Até mesmo o nome da carta não é certo. Se a gente recorrer a manuscritos, os mais antigos, simplesmente nós encontraremos apenas a expressão aos Hebreus. Mais nada. Hoje nós chamamos de livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus e daí por diante. Mas lá, no manuscrito mais antigo que se tem, simplesmente está escrito aos Hebreus. A certeza que temos é que a igreja primitiva, e eu gosto muito de falar sobre isso, há um peso muito grande na igreja primitiva. Por quê? Porque ela conheceu os apóstolos, conheceu as pessoas ali, conheceu o testemunho delas
e por isso o que ela fala é importante. A igreja primitiva acreditava que os destinatários desta carta, deste livro, desta epístola, e mais adiante eu quero falar, não hoje, mas numa próxima aula, a diferença entre epístola e carta, mas enfim, a igreja primitiva acreditava que os destinatários eram judeus. E o local? Bom, nós também não temos certeza. Os mais prováveis são Roma, Jerusalém e Colossos. Então nós temos Europa, ali na Itália, Roma, Israel, que é Jerusalém, e Grécia, Colossos. Então, qual era o local de origem dessa carta aqui? Para quem? Para que local estava sendo enviada? Bom, eu defenderei neste curso que o grupo original que recebeu essa carta estava em Roma. Por quê? Porque tem uma passagem no finzinho lá da carta aos Hebreus, por favor, abra no capítulo 13, versículo 24. Hebreus, capítulo 13, versículo 24, está escrito assim: Saudai a todos os vossos guias, guias aqui é líderes, bem como a todos os santos, que são os membros ali da comunidade. Aí, no finzinho desse versículo está escrito: os da Itália vos saúdam. Os da Itália vos saúdam. É claro que essa frase ela pode ser usada tanto para dentro quanto para fora. O que é que eu quero dizer com isso? Eu posso dizer o seguinte: eu estou escrevendo, digamos assim, para você. E digo que o pessoal da Itália, que está aqui comigo, tem um pessoal da Itália aqui comigo e está saudando você. Isso é um modo de dizer. O outro modo de dizer é o seguinte: nós que somos da Itália, estamos saudando você. Mas, ainda assim, é natural pensar que os da mesma nacionalidade, como nós falamos há pouco, eles têm os mesmos interesses comuns, como quando Áquila e Priscila chegaram lá em Corinto, se reuniram com quem? Com Paulo. Tinham os mesmos interesses, mesma profissão, mesma religião. Então, os que fazem parte da mesma nacionalidade acabam se agregando. Então, eu quero entender que todos ali eram da região de Roma, da Itália, e estavam escrevendo para aqueles que estavam lá. E qual a data da carta aos Hebreus? Também não faltam especulações sobre a data de composição de Hebreus. Jerusalém e o templo que estava lá em Jerusalém foram destruídos, como a gente sabe, pelos romanos no ano 70. No ano 70 da nossa era foram destruídos tanto Jerusalém quanto o templo. Mas como a carta fala do tabernáculo e não do templo, alguns acham que isso é porque a carta foi escrita depois da destruição dele. Mas nada disso é dito, nada disso é confirmado. A carta, segundo estudiosos, ela foi escrita entre 50 e 90, olha só, entre 50 e 90, talvez no ano 50, por volta de 50, e talvez no ano 70, mais ou menos. Então nós temos ali de 50 a 90, 40 anos. Então essa é a faixa. E alguns vão defender por volta do ano 50 e outros por volta do ano 70. Essas questões de data eu prefiro não dogmatizar. Eu não quero bater martelo. Não dá para ser mais preciso do que isso, porque não há certeza. Agora, talvez a parte mais importante, qual é o propósito? Vemos na carta que os leitores eles tinham perdido a confiança no poder do sacrifício de Cristo. É isso que a gente vai ver.
E por que eles perderam essa confiança? A gente pode responder isso lembrando ou remetendo a uma outra situação no Novo Testamento que é comparável ao problema que está acontecendo aqui em Hebreus. E que outro lugar no Novo Testamento que estava com um problema parecido? Era o problema que estava ocorrendo com a comunidade aos Tessalonicenses. Por isso, Paulo escreve a sua primeira carta a esse grupo aqui, a essa comunidade, aos Tessalonicenses. Sabemos que os Tessalonicenses, eles se converteram com muito entusiasmo, com muita alegria, quando aceitaram a pregação do apóstolo Paulo. Onde é que está isso? 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que está acontecendo aqui? Eles se converteram e aí começaram a esperar a volta de Jesus. Mas houve um problema. Depois disso, depois dessa conversão e depois de começarem a esperar por Jesus, com o passar do tempo, alguns naquela comunidade morreram. A vida foi seguindo. Alguns morreram. E como eles pensavam que Jesus viria logo por aqueles dias, a gente se converteu, nós agora somos cristãos, que mensagem maravilhosa, o Evangelho, Jesus virá. Mas aí Jesus não veio logo, como eles esperavam, e eles não estavam preparados para a morte de alguns, porque acreditavam que todos estariam vivos na vinda de Jesus. É claro que Paulo não sentiu necessidade de dar esse ensino antes do problema acontecer. Isso só ocorre, o ensino, a carta aos Tessalonicenses só ocorre por causa da nova situação, por causa dessa novidade, já que até então nenhum cristão havia morrido ali naquele lugar e ninguém tinha levantado esse tipo de questionamento. É então que Paulo dá mais detalhes sobre a mensagem que ele tinha proclamado. Por isso que Paulo vai falar sobre a vinda de Jesus e o que vai acontecer com a igreja, arrebatamento e daí por diante. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, aí entra no capítulo 5 e vai até o versículo 11. Anotou? 1 Tessalonicenses 4, 13 até o capítulo 5, versículo 11. O que estava acontecendo lá em Hebreus é muito parecido. Eles receberam o Evangelho de Jesus Cristo. Onde é que está isso? Capítulo 2 de Hebreus, versículos 3 e 4. Capítulo 2, versículos 3 e 4. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Está falando da recepção do Evangelho no meio deles. E aí, depois, nós vamos até o capítulo 13, onde nós lemos lá nos versículos 7 e 8, ainda sobre essa questão. Lembrai-vos dos vossos guias, dos vossos orientadores. Em algumas versões vai falar vossos pastores. Em outras traz vossos líderes, os quais vos pregaram a palavra de Deus e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então eles receberam o Evangelho com toda essa alegria. Isso, claro, dizia que Cristo morreu
pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem do Evangelho. Mas isso foi entendido por esses da comunidade ali dos hebreus como sendo perdão pelos pecados passados. Tudo bem, eu entendi o que é Jesus, o que é a obra de Jesus, o que é a cruz, o que é o perdão, o que é a expiação de pecados. Entendi tudo isso. Mas isso tem a ver com o que passou, não é? É o que já foi, né? Os meus pecados passados. Então aquela comunidade entendeu que o batismo dava segurança de perdão de pecados, mas na vida anterior à conversão. Antes da conversão, mas não fazia nada sobre os pecados cometidos após o batismo. E aí? E os novos pecados? Então eles pensaram que ficariam no estado de graça, um estado de perfeição, depois de terem sido batizados, terem conhecido Jesus, batizados, até a vinda de Jesus, e que seria próxima, não seria uma vinda demorada. Mas o tempo passou e alguns deles começaram a se sentir oprimidos por aquela renovada consciência de pecado. E o Evangelho, como eles tinham recebido, não trouxe nenhum tipo de alívio, porque estavam preocupados. Ué, esse Evangelho, e aí? O que acontece? Então, esse aqui é o caso de alguém que recebeu o Evangelho, mas não recebeu de modo completo. Faltavam, então, elementos super importantes para que eles pudessem entender. É claro, a gente pode imaginar a luta dos líderes naqueles dias tentando persuadir, convencer aqueles antigos crentes que o sacrifício de Cristo, ele cobre tanto os pecados do presente quanto os do passado. Ou, se você quiser inverter, tudo certo. Ele cobre tanto os pecados do passado quanto os do presente e do futuro. Por outro lado, os leitores de Hebreus sabiam, conheciam, lembravam do seu passado. E qual era o passado deles? É claro que eu estou me referindo aqui ao passado religioso. Eles eram judeus, por isso eram chamados de hebreus. Então o passado deles era o quê? Um passado de cerimônias judaicas, constantes. E cada cerimônia dessa falava do quê? De perdão de pecado, da expiação do pecado. E eram constantemente essas cerimônias presentes na vida das pessoas, naquelas chamadas reuniões judaicas. Então, voltar para a comunidade judaica poderia ser uma alternativa. Eu entendi Cristo, entendi tudo o que está acontecendo, mas e os meus pecados novos? Já sei, vou voltar para o judaísmo e lá tem o sacrifício constante. Volto para a comunidade judaica e aí resolvo o meu problema. Só que isso oferecia uma forma prática de tratar um problema que estava sendo profundamente sentido, mas não resolvia um problema real. Estava faltando um ensino cristão adequado para tudo aquilo que eles haviam recebido. Eles queriam, de modo prático, resolver o seu problema, mas não resolveriam de acordo com o Evangelho. Somente duas coisas fariam com que aqueles cristãos recuperassem a confiança no valor do culto cristão. O culto cristão o que é? É a ocasião em que se agradece a Deus pela morte de Jesus, pelo perdão de pecados, pela retomada da amizade com Deus e a certeza de que no futuro, em algum futuro, quando Deus assim o quiser, toda aquela comunidade estará com Deus para sempre. Mas eles perderam a confiança nisso. E somente duas coisas fariam com que eles retomassem essa confiança. Primeiro, se fosse mostrado que a morte sacrificial de Jesus, apesar de ter sido lá no passado, ela continua tendo eficácia. Jesus morreu lá no passado, mas a morte dele ainda é poderosa na minha vida hoje? Sim ou não? Isso o autor de Hebreus vai fazer usando
a cerimônia do dia da expiação no seu argumento central aqui desta carta. É daqui que nós teremos um ponto importantíssimo para o nosso estudo. A morte de Jesus, ela não é somente, veja bem como eu estou falando, ela não é somente um sacrifício pelos pecados. Ela é mais do que isso. A morte de Jesus, ela tem um efeito contínuo por todo o tempo da vida, na vida inteira daqueles que estão e que foram e que são resgatados por ele. Segundo lugar, o segundo elemento que traria a confiança ou restauraria a confiança da comunidade lá de Hebreus. Não poderia mostrar para eles só na teoria. Não basta só, é isso e você entendeu, eu entendi isso aqui. Não. Sabe por quê? Porque os leitores daquela carta, eles estavam com um problema realmente angustiante, um problema real de consciência de pecado. Não era apenas uma lição que alguém iria ensinar. Então eles precisavam sentir também, perceber nas suas vidas, experimentar que são perdoados. Então o que é que eles estavam necessitados? Do descanso para a alma, como Jesus disse lá em Mateus 11, 29. Por causa disso, boa parte da carta vai dizer como o conhecimento do perdão ele pode ser experimentado no presente e mantido até no futuro. E como é que o autor vai fazer isso? Bom, ele vai fazer isso por meio da apresentação da doutrina da fé. Fé em Hebreus não é uma questão de apenas acreditar ou confiar. Não, não é só isso. Em Hebreus, fé tem a ver com viver aquilo que se acredita. Não se pode dizer que só porque você está na igreja e agora acredita em certas doutrinas e até confia em Deus, que as coisas vão começar a acontecer. Negativo. Para Hebreus não pode haver fé de braços cruzados. E o capítulo 11 dessa carta aqui mostra somente exemplos de pessoas que construíram sobre aquilo que acreditaram e não ficaram apenas esperando. Falando de fé, o autor diz que por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Você vê isso lá no versículo 2 do capítulo 11. Ou seja, eles viveram, deram um bom testemunho, foram testemunhas de tudo aquilo que eles criam. O autor de Hebreus inspira fortemente, então, os seus leitores para que abandonem as suas intenções de voltar à antiga aliança. A questão aqui não é de religião. Não é que eles deveriam estar na religião cristã e não poderiam voltar para a religião judaica. Não, é uma questão de aliança com Deus. Aquela era a antiga aliança. E aqui o autor de Hebreus está dizendo que eles deviam tomar a decisão de participar no culto e na vida da comunidade cristã, onde é celebrado constantemente o sacrifício de Jesus. Este sacrifício é que produz consciências claras, com renovação da confiança e do zelo, do abraço, sabe, daquilo que incendeia o coração na direção do Senhor. Hebreus capítulo 13, outra vez nós vamos ler fazer uma menção a este capítulo, finzinho ali, é o último capítulo, a carta tem 13 capítulos, versículos 20 e 21 diz o seguinte: Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Isso aqui é um resumo desse argumento todo. Aqui quando fala o sangue da eterna aliança, no versículo 20, como foi lido aqui, o sangue da eterna aliança, fala do sacrifício de Jesus Cristo.
Já o versículo 21 fala da vida de fé, que é por onde Hebreus espera que seus leitores sejam conduzidos como resultado desta carta a eles. Esses dois versículos aqui resumem tudo isso. Como podemos ver, este é um livro maravilhoso. Mas eu não quero fantasiar para convencer você a estudar essa porção da Bíblia. De modo algum. Eu não quero ser um vendedor. A minha função é muito simples: facilitar a compreensão dos que chegam a uma obra grandiosa como esta. E não aqui fazer um show de mágica. Há quem diga que é bobagem ensinar essas coisas hoje em dia, porque o povo não entende, o povo não vai aprender, o povo não tem interesse, as igrejas e as comunidades, e de um modo geral as pessoas não querem saber mais desse tipo de coisa, está ultrapassado. Olha, eu não penso assim. Agora, você deve se esforçar por estudar a solução de Deus para o seu povo, em vez de ficar buscando alternativas espirituais. O autor de Hebreus, em vez de apelar, e ele poderia ter feito isso, porque naqueles dias já existiam coisas deste tipo, ele poderia ter apelado para dinâmicas de grupo aperfeiçoadas, reorganização de estruturas de ensino e missão, ou então cultos de adoração agitados, cheio de elementos, uma liturgia riquíssima. Ele não fez nada disso. Ele fez outra coisa. E olha, ele fez uma coisa ousada. O que foi que o autor de Hebreus fez? Que foi tão ousado assim? O que ele fez? Ele pregou. Foi o que ele fez. Ele prega para a sua congregação sobre a natureza e o significado de Jesus Cristo. É isso que ele faz. Hebreus é certamente um livro para os que seguem Jesus. Sim, ele mexe com a nossa fé. E até nos empurra quando a gente fica meio preguiçoso no caminhar. Nos ajuda a ver Jesus numa nova forma. Nos capacita a entender o papel do sofrimento que vem pela disciplina. E é um outro tema super importante. Vai falar de sofrimento aqui. Vai falar bastante de sofrimento. E esse livro também nos treina como discípulos de Jesus. Ainda que Hebreus discuta temas do Antigo Testamento como sacrifício, perdão, sumo sacerdote de Israel, o livro não é sobre estas coisas. A carta aos Hebreus, eu poderia dizer que é uma lente que focaliza toda a nossa atenção, sabe em quem? Jesus Cristo. Essa carta aqui vai nos falar quem é Jesus, quem ele é, tanto na sua humanidade quanto em sua divindade, e o que ele fez para nós antes, está fazendo agora e eternamente. É isso. Essa foi então a introdução à carta aos Hebreus. Na próxima aula nós vamos adentrar propriamente ao texto de Hebreus. Estude o primeiro capítulo, leia o primeiro capítulo do livro de Hebreus, para que não seja uma novidade para você. Você encontra Bíblias até mesmo na internet de modo grátis. Você pode ler o primeiro capítulo da carta aos Hebreus e aí você já estará preparado, ao menos com o texto, para a nossa próxima aula. Se você gostou desta aula, se você gostou da proposta deste curso, eu peço a você apenas que dê um like no vídeo de hoje e se você não fez a sua inscrição e assim o desejar, pode fazer a sua inscrição, tocar lá no sininho, né? Ou então convidar também outras pessoas que gostem da Bíblia, que gostem de estudar livros como este aqui, a Carta aos Hebreus. Tudo de bom a todos, Deus os abençoe e até a nossa próxima aula.